Encontrei um número significativo de pessoas que me dizem que confiam cegamente na prática de aspersão leve, enquanto conheci a mesma quantidade de pessoas que argumentam que é uma perda total e completa de tempo e dinheiro. Isso nos leva à pergunta inevitável: qual lado está realmente correto? Hoje teremos uma discussão aprofundada sobre o que a aspersão leve realmente é, o que os dados científicos reais dizem sobre ela e se você deve ou não implementar essa prática no gramado da sua própria casa. Vamos direto ao cerne da questão. A aspersão leve é um daqueles termos específicos de manejo de gramados que soa significativamente mais intenso e técnico do que realmente é na prática. Não envolve a injeção de nenhuma substância no solo, nem significa que você está alimentando seu gramado com algum tipo de coquetel especializado de nutrientes líquidos. Em sua forma mais simples, a aspersão leve é literalmente apenas o ato de borrifar a superfície da grama com uma camada de água muito leve e fina. O objetivo é aplicar umidade apenas o suficiente para molhar as folhas individuais, mas não o suficiente para realmente encharcar o solo. Geralmente, quando realizamos isso, estamos aplicando algo em torno de 0,03 a 0,05 polegadas de água. Você deve pensar nisso como jogar água fria no próprio rosto quando começa a superaquecer ao ar livre. Essa ação não hidrata seu corpo internamente, mas esfria sua pele o suficiente para você se recompor e continuar se movendo. É exatamente isso que a prática da aspersão leve deve fazer pelo gramado, especialmente quando essa grama está assando sob a intensidade direta do sol durante períodos de calor extremo. O objetivo final aqui não é a hidratação profunda do sistema radicular. Em vez disso, o foco é alcançar um resfriamento rápido e superficial. Esta é uma técnica que você verá os superintendentes de campos de golfe fazendo regularmente durante os meses de verão, particularmente em áreas de alto valor, como putting greens, campos esportivos ou quaisquer outras seções de gramado que estejam sob extremo estresse ambiental. Então a pergunta naturalmente se torna: essa prática realmente funciona em um cenário do mundo real? Vamos começar examinando os dados. Estudos científicos de instituições conceituadas como a Universidade Rutgers, a NC State e a USGA mostram que a aspersão leve pode efetivamente reduzir as temperaturas do dossel entre 4 e 11 graus em condições quentes e secas. Isso é particularmente eficaz quando as temperaturas do ar ambiente estão pairando na faixa de 85 a 95 graus Fahrenheit. Em um ensaio específico, os superintendentes conseguiram reduzir as temperaturas da superfície o suficiente para evitar com sucesso a murcha e o colapso fisiológico em apenas alguns curtos minutos de pulverização. Embora isso pareça um ótimo resultado, é aqui que a situação fica um pouco mais complicada para uma pessoa comum. O efeito de resfriamento proporcionado pela aspersão leve é notavelmente de curta duração. E estou falando de uma duração realmente curta. Na maioria das vezes, a queda de temperatura alcançada pela pulverização dura apenas de 10 a 20 minutos, no máximo absoluto. Após essa breve janela, dependendo exatamente de onde o sol está posicionado e de quanto vento está soprando, as coisas voltam a esquentar aos níveis anteriores. É exatamente por isso que algumas equipes profissionais de campos de golfe se veem fazendo a aspersão leve a cada hora durante o pico de calor do dia. Eles não fazem isso porque querem passar o tempo dessa forma. Eles fazem isso porque são absolutamente obrigados se quiserem manter a superfície de jogo em condições de uso e, mais importante, viva. Agora, para a grande maioria dos proprietários de residências, vocês não têm a tarefa de manter um putting green de nível de campeonato. Então, a pergunta é: você deveria estar lá fora a cada hora com uma mangueira de jardim? Não. Isso simplesmente não é uma expectativa realista para um ambiente residencial. E mais importante, geralmente não é necessário para um gramado residencial padrão. O que você realmente precisa saber é quando a aspersão leve realmente faz sentido para a sua situação e quando é apenas um desperdício do seu valioso tempo e água. Em primeiro lugar, ela só funciona de forma eficaz quando a grama está sob estresse térmico ativo. Esse é o ponto específico em que o gramado está visivelmente começando a murchar,
As folhas estão começando a se dobrar para dentro, ou a grama assume aquela cor opaca e cinza azulada característica. Durante as horas do meio-dia, sob sol pleno, à medida que as temperaturas estão subindo em direção ao seu pico, essa é a janela em que a aspersão leve pode comprar para o seu gramado um pouco de alívio temporário. Agora, idealmente, você vai querer ter baixos níveis de umidade e talvez uma brisa leve para ajudar a água aplicada a evaporar. Isso levanta outro ponto crítico: o mecanismo de evaporação. Você não está tecnicamente regando a planta no sentido tradicional. Você está resfriando a planta ao criar evaporação na superfície da folha. Se não houver vento, ou se estiver incrivelmente úmido, ou se o sol já estiver se pondo, a água simplesmente fica ali nas folhas. É exatamente aí que você se depara com problemas significativos de doenças. Portanto, você definitivamente não quer fazer a aspersão leve no final do dia ou nas horas da noite. Se o fizer, você terá criado um dossel molhado que permanecerá úmido durante a noite. E isso é basicamente um tapete de boas-vindas para patógenos como a mancha marrom, a mancha de dollar spot, e vários outros problemas fúngicos. Neste ponto, você pode estar fazendo uma pergunta muito lógica. Por que não regar o gramado normalmente no meio do dia se está tão quente? Essa é uma pergunta totalmente justa a se fazer, mas aqui está a realidade da situação. A rega profunda no meio do dia é extremamente ineficiente do ponto de vista dos recursos. Você pode perder de 30% a 50% dessa água por evaporação antes mesmo que ela tenha a chance de atingir a superfície do solo. Esses dados estão de acordo com a USGA e vários estudos de extensão universitária. Portanto, você não apenas está desperdiçando uma quantidade significativa de água, mas a pequena quantidade que realmente atinge o solo acaba aquecendo a zona da raiz em vez de resfriá-la. Isso, mais uma vez, abre a porta para possíveis doenças. Então, no final, você está apenas gastando água, estressando as raízes e aumentando o risco geral de doenças. Tudo isso enquanto pensa que está ajudando o gramado. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas tende a ignorar. Existe um benefício genuíno a longo prazo em fazer isso? Bem, isso ainda é um tanto obscuro na comunidade científica. Uma revisão detalhada da GCM Online destacou que, embora a aspersão leve definitivamente reduza as temperaturas da superfície no momento, há evidências limitadas de que ela realmente tenha benefícios fisiológicos duradouros para a grama. Ela não melhora a profundidade do enraizamento. Ela não altera a tolerância inerente da planta à seca. Ela realmente não constrói nenhum tipo de resiliência a longo prazo. É muito mais como uma ferramenta de primeiros socorros, algo que você usa no calor do momento para evitar que as coisas piorem, não um método para melhorar a saúde geral do gramado a longo prazo. Portanto, se você espera que a aspersão leve deixe seu gramado mais verde ou resolva um problema de irrigação subjacente maior, você ficará decepcionado. Não se destina ao uso diário, mas na situação certa, pode absolutamente ajudá-lo a evitar danos permanentes quando seu gramado estiver à beira do colapso. Então, se a rega profunda ao meio-dia funciona para você e para a sua configuração específica, vá em frente. Não estou aqui para lhe dizer como viver sua vida ou administrar sua propriedade. Estou simplesmente compartilhando o que a pesquisa indica e o que os gerentes profissionais de gramados em todo o país estão realmente fazendo no campo. A aspersão leve não é um truque da moda, mas também não é algo obrigatório para todos. É apenas uma ferramenta na caixa de ferramentas. Use-a quando fizer sentido para a boa saúde do seu gramado e pule-a quando não fizer. Mas agora, no mínimo, você sabe exatamente o que ela faz, quando funciona e quando é apenas um desperdício da sua água. Seu gramado lhe dirá do que precisa. Você só precisa prestar muita atenção aos sinais. Agora, se você quiser 5 dicas específicas sobre o que não fazer no meio do verão, quando o calor está castigando, você pode assistir a este vídeo bem aqui. Vejo você por lá. Agora, saia do meu gramado. Se esta análise da ciência por trás da aspersão leve mudou a maneira como você vê sua rotina de cuidados com o gramado no verão, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos nos aprofundando nos métodos e na história que outros podem tentar ignorar.
Vamos cultivar juntos um futuro melhor para nossas paisagens. O próximo tesouro de conhecimento sobre cuidados com o gramado será aberto muito em breve.